Bom dia, Bruno. Todos bem aí? Bom dia. Tirando esse frio horrendo, né? Não, mentira, eu gosto do frio. Porém, hoje, ele abusou. Eu abri a janela, tomada por uma massa branca. Nossa, cadê todo mundo, gente? Oi, eu já cheguei. Quem importa tá aqui, né, Clementina? Eu cheguei. A pessoa tá chegando. Tá frio. Deixa eu dar uns minutinhos. É porque essa sala é grandona, só tem 13 alunos. Porém, hoje a aula é pesada. Bom, vamos lá, sem mais delongas. Podemos começar? Ai, meu Deus. Podemos começar, gente? Pode, Bruno? Posso? Sim, então, bora lá. A gente vai falar hoje sobre... Oi? Pode sim, professora. Beleza, então. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre os fármacos utilizados na UTI e, na verdade, não dá tempo de falar sobre todos hoje. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre as drogas vasopressoras, as cronotrópicas e inotrópicas e as vasodilatadoras, tá? Então, vocês sabem que eu gosto sempre de falar um pouquinho sobre a história, né, do fármaco. Então, a palavra fármaco deriva aí da etiologia grega, né, a etimologia grega, fármaco, né, e aí ela vem daquilo que a gente já conhece, né, até como o princípio de vida, né, ou ele pode ser usado como veneno ou para manter a própria vida, né, então tudo depende da dose, ou a gente mantém a vida ou a gente causa a morte, né. E aí, para isso, vou lembrar vocês, né, sobre um dos principais fármacos aí que foi inventados aí. Aliás, a ciência mudou muito depois da invenção desse primeiro, da descoberta desse primeiro fármaco, aí, graças a esse cientista que vocês estão vendo aqui na tela do lado direito de vocês, Alexandre Fleming, né, que foi o cientista que descobriu a penicilina, né? Foi uma descoberta meio que por acaso, lá em 1928, porque ele estava trabalhando como um pesquisador lá em Londres, na Inglaterra, e aí ele deixou umas bactérias ali numa placa de Petri, igual essas aqui que vocês estão vendo, e ele estava pesquisando medicamentos durante a Primeira Guerra Mundial, né, porque tinham muitos feridos militares naquela época, e ele precisava produzir um medicamento que ajudasse no prolongamento da vida desses aí que estavam feridos de guerra. Aí, na sua busca, né, por isso, propositalmente ou não, né, a ciência é muito oculta, ele saiu de férias, né, por um período e deixou essa placa de cultura aqui, né, lá no balcão do seu laboratório, e aí ela se multiplicou, né, e aí essas bactérias acabaram ficando cheias de nutrientes, né, e aí ele percebeu que nessa observação, né, delongando até o descanso provém a ciência, tá vendo? Não pode ficar muito bitolado no trabalho. Então, através dessa cultura, veio o crescimento aí do Staphylococcus aureus, né? E aí, através disso, ele conseguiu o desenvolvimento, então, da penicilina, né? E aí ele foi um grande marco na história e através disso começou a ser desenvolvidos aí grandes processos farmacoquímicos, tá? E aí
e vocês sabem que eu sempre gosto de trazer um pouquinho também do que fala o nosso conselho, né? Para a gente ter certeza do que a gente pode, do que a gente não pode fazer enquanto enfermeiros, né? Então, o nosso código de ética diz aí, a partir do capítulo 30, que... Tudo bem aí? Tudo bem, Pro? Então, tá bom. No capítulo 1 do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, então, aí no artigo 30 das proibições, vem descrito que é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga. Gente, eu vou pedir a gentileza de quem for entrando, porque agora vocês não têm mais aquele probleminha de ficar preso no lobby. Mas deixem o microfone no mudo, a não ser que vocês forem fazer uma pergunta, tá? Porque dependendo do local onde vocês estão, traz muito barulho para a sala e aí fica complicado de eu me concentrar, tá? Agradeço quem colocou aí no mudo. Bom, aí o artigo 30 das proibições vem descrevendo que é proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos, né? E aí esse parágrafo, então, ele não é exclusivo só para enfermeiros, é para toda a classe da enfermagem, tá? Via de regra, o auxiliar e o técnico é o ponto final, né, da aplicação das medicações. Então, gente, eu vou colocar vocês todos no mudo, tá? Me desculpem, mas acho que vai ficar melhor assim. Se vocês tiverem uma dúvida, aí vocês me ativem o microfone. Bom, voltando aqui. Lembrando que a maioria dos eventos adversos são de condução medicamentosa, né? E o processo final dessa cadeia sempre acaba sendo o auxiliar ou técnico de enfermagem, tá? Porque é ele que ministra a medicação. Porém, o enfermeiro também faz parte desse processo, é ele que apraza a medicação. Então, pessoal aí que está fazendo tracer, está vendo que vocês podem impedir um processo de erro medicamentoso. Se o médico prescreveu errado, né, não é porque o médico mandou que vocês vão executar, o médico não manda, né? Ele faz uma solicitação e você pode ser a barreira que impede esse evento adverso medicamentoso, tá? Então, para que a gente possa falar um pouco melhor sobre as drogas vasopressoras, inotrópicas e cronotrópicas e as vasodilatadoras, vocês precisam relembrar um pouquinho sobre o sistema nervoso autônomo, tá? Então, ele faz parte do sistema nervoso motor, que por sua vez é dividido entre o sistema nervoso somático e o autônomo, que é esse que vocês estão vendo aqui na tela, tá? O sistema nervoso somático, ele controla os movimentos voluntários. Então, tudo aquilo que vocês controlam, né? Então, tô sentindo, pego uma xícara quente, tá muito quente, eu solto, é o sistema somático, ele é voluntário, né? Ele é relacionado à musculatura esquelética. Já o sistema autônomo, ele controla os movimentos involuntários, e aí isso está relacionado, então, à musculatura lisa, né, a musculatura cardíaca e as glândulas exócrinas, né, e aí ele é dividido entre o simpático e o parasimpático. E eles são antagonistas entre si, tudo que um executa, o outro não faz, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o sistema nervoso autônomo simpático, tá? Então, ele tem a sua origem entre a T1, que vocês estão vendo. Cadê minha canetinha? Caneta. Volta. Deixa eu ativar minha caneta aqui. Aqui. Então, ele tem a origem entre T1, que está aqui, ó, coluna torácica 1, e a L2. Ele termina aqui na lombar 2, tá? Então, ele também é chamado de sistema nervoso autônomo simpático tóraco-lombar.
tá? Ele é bem caracterizado por luta ou fuga. Então, quando vocês estão lá de boa, andando na rua, mexendo no celular, como se nada importasse nesse mundo, e passam 2 motoqueiros, nada contra os motoqueiros, porém, quando vocês estão em dupla na moto, ficamos com medo, tá? Então, aí passa 2 motoqueiros sobre a moto, e aí você fala, é agora. Eu vou perder meu Motorola, ou meu celular, que eu parcelei em 12 vezes, sem juros, no cartão da minha colega, porque eu já não tinha como fazer isso. Quem nunca já passou por essa experiência? Todos nós passamos. Então, você fica com aquela sensação, ou eu luto, ou eu fujo. Quem vai reger o seu sistema agora é o sistema nervoso simpático. E para isso ele faz umas alterações funcionais, tá? Quais são essas alterações? Ele aumenta a sua frequência cardíaca, tá? Então, ó, ele vai acelerar os seus batimentos cardíacos, porque você vai ter que decidir, ou você vai lutar com esse povo aí, ou você vai ter que fugir, tá? E aí, com consequência, ele tem o aumento da pressão arterial. A pressão arterial aumenta porque você precisa irrigar todos esses vasos aí, né? Todos, levar nutrientes e oxigênio para todos os músculos e todos os órgãos, né? Esse fluxo sanguíneo aí precisa chegar até os músculos esqueléticos, né? Porque você precisa correr, né? Então, você tem um desvio de fluxo sanguíneo chegando até esses músculos esqueléticos. Você também sofre uma broncodilatação aqui, tá? Porque você precisa respirar melhor. Apesar, você vai ser levado ao impulso de correr ou lutar, então você tem uma broncodilatação. Você sofre uma midríase. Olha aqui como fica a sua pupila. Você precisa que mais luz entre no seu campo de visão, tá? Então, você precisa enxergar melhor o que está acontecendo. E aí você também tem uma excreção aumentada com relação à glicemia, tá? Então, significa que você vai ter um maior aporte com relação a ATP, tá? Significa que você vai ter mais condições para que você gere esse impulso de correr ou fugir. Porém, você percebeu, né? Tá. Uma coisa importante para eu falar para vocês que eu já estava esquecendo. Para que tudo isso ocorra, eu preciso de um neurotransmissor, tá? Porque senão nada disso ocorre. Eu tenho umas fendas aqui pré-sinápticas, porém eu não vou ficar me delongando nisso hoje, senão a aula vai até depois de amanhã, tá? Para que isso ocorra, né, a noradrenalina, ela funciona como um neurotransmissor dos sinais de alerta do sistema nervoso, tá, autônomo simpático, tá? E depois vocês vão perceber que essa noradrenalina, ela vai ser transmutada, ela vai ser transfigurada num outro composto. Então, a noradrenalina, ela é um neurotransmissor aqui do sistema nervoso simpático, tá? E aí, os 2 motoqueiros passaram, foram embora, eles estavam só passando por ali, não iam fazer mal nenhum a você, e você, ufa, né? Vou seguir a minha vida com o meu celular, e aí o seu sistema nervoso agora parasimpático vai começar a atuar, tá? Então, ele tem a sua origem aqui na região troncoencefálica, tá? Ele começa aqui, ó, onde vocês estão vendo aqui, tá? E ele tem as suas fendas também aqui na região sacral, tá? Então, ele precisa dar o equilíbrio para você voltar nas suas condições normais que você estava, tá? Então, também ele é denominado como sistema nervoso autônomo parasimpático crânio sacral. Ele vai restaurar, né? Ele vai manter o seu equilíbrio hemodinâmico. Então, por exemplo, vocês que estão aí debaixo das cobertas, sentadinhos, confortáveis, vocês estão com o predomínio do sistema nervoso parasimpático. Eu que já estou aqui mais acelerada, provavelmente esteja com a atuação do simpático, tá? E aí, as suas alterações funcionais estão ligadas com relação, tudo como eu falei, ele é antagonista, então ele vai baixar a frequência cardíaca, tá? Ele precisa falar, ó, cara, tá tudo bem, você não precisa lutar nem fugir,
tá? Ele vai baixar a pressão arterial, tá? Ele vai fazer um relaxamento dos esfíncteres. Importante lembrar disso, porque aqui, nesse momento aqui que você tem a indução do sistema nervoso simpático, o seu organismo fala, não é hora de fazer xixi, não é hora de fazer o número 2. Ele contrai todos os seus esfíncteres, tá? E aqui no parasimpático, por isso que eu não sei se vocês já passaram por uma situação de muito estresse, logo após dá uma bela dor de barriga, tá? É porque o sistema parasimpático, conduzido pelo neurotransmissor da noradrenalina, que depois foi transmutada para uma outra droga, que a gente vai falar logo a seguir, faz esse relaxamento de esfíncter acontecer, tá? Então, eu tenho relaxamento desses esfíncteres gastrointestinais aí, eu tenho uma miose, né, a contração das pupilas, eu não preciso de tanta luz assim mais, tá? Eu tenho uma broncoconstricção, eu volto com os brônquios do meu tamanho normal. E aí, o neurotransmissor, para que tudo isso ocorra e volte ao normal, é a acetilcolina, tá? Então, denotem e notem que todo esse processo aqui não tem participação da adrenalina, tá? Na verdade, a adrenalina, ela é um produto da transformação da noradrenalina, tá? Que ela é o neurotransmissor aqui do sistema nervoso simpático, tá? Já já a gente vai chegar nela. Tá? Então, nesse videozinho que vocês estão vendo aqui, ele mostra bem aquilo que eu falei para vocês sobre o sistema nervoso motor, né? Que ele consegue perceber o que é o sistema nervoso sensitivo, motor, e ele consegue aí fazer as suas movimentações que são efetivas, que você denota, que você faz, por neurotransmissores cerebrais e aquelas que já não são de sua vontade, né, que são controladas por neurotransmissores do sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Por essas fendas aí que a gente já tinha falado. Bom, antes de falar sobre os fármacos utilizados na UTI, que a gente vai falar sobre as drogas vasoativas em si, deixa eu só abrir a minha câmera aqui para vocês, para que de uma forma mais simples eu consiga explicar o seguinte. Olha só. As drogas que vocês conhecem como vasoativas, elas possuem 3 princípios de atuação, tá? Ou elas vão atuar como sendo vasopressoras. Então, imaginem que essa é a luz do vaso, tá? Da coronária, da artéria do paciente. Então, é como se fosse uma mangueira sendo transportada água para o quintal que vocês estão lavando. Quando eu preciso jogar mais água para aquela parte que tem mais sujidade, o que eu faço? Eu aperto a mangueira lá do jardim para que ela saia com mais pressão. Drogas vasopressoras fazem a mesma coisa com as coronárias. Elas atuam fazendo uma vasopressão aqui, tá? Elas diminuem o tamanho do calibre, tá? Desse vaso, dessa coronária aqui, dessa artéria, porque depende do receptor, tá, gente? A gente vai falar um pouquinho sobre esse receptor. Tem drogas que tem receptor alfa, beta, dopa, e aí ela vai atuar na periferia ou em atuação central. Bom, tem as drogas que são inotrópicas. O que são drogas inotrópicas? Elas fazem uma força com relação à contratura muscular do coração. Por quê? Às vezes você não tem uma força com relação à irrigação desse sangue, o sangue não chega na periferia, mas porque não vai adiantar você fazer uma força aqui na luz do vaso e diminuir a luz do vaso. O problema está no débito cardíaco. O coração não fecha, não contrai com a força que você precisa. Então, você precisa de uma droga inotrópica, que trabalhe com uma melhor batida do coração, tá? E as drogas
vasodilatadoras, essas vão aumentar a luz do vaso. Então, se ela aumenta a luz do vaso, né, eu aumento, né, a capacidade, né, aquela luz que eu tenho lá dentro e o sangue vai fluir mais lentificado. Sabe quando a gente está acompanhando um rio e aí as bordas do rio estão pequenininhas, ele tem mais fluidez, ele flui mais rápido. Quando ela se alarga, eles são mais mansas as águas, tá? É a mesma situação com relação à droga vasodilatadora. Tudo bem até aqui? Gente, dá um salve aí para eu saber se vocês não dormiram. Dormiram. Sim, tudo bem. Não, tem que falar com vocês de vez em quando, porque eu tenho a impressão que vocês dormem facilmente. Bom, então vamos lá. Estão vendo a tela? Sim. Então, como eu estava falando para vocês, as drogas vasoativas, elas apresentam esses efeitos aí, dependendo do receptor. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre o receptor, tá? De efeito vascular periférico, né? Algumas atuam na periferia, outros atuam no pulmão e outros vão atuar diretamente no coração. Mas, via de regra, né, elas são dose dependente. O que é dose dependente? Tudo depende da titulação, tá? Por isso que vocês veem essas drogas vasoativas sendo ministradas em bomba infusora, tá? Porque depende da titulação que você dá para ela. Então, vocês vão ver que tem uma droga específica, a dopamina, por exemplo, que dependendo da titulação que você dá para ela, titulação é o ml que você dá para o paciente, tá? Ml quilo, ml dose. Então, se você, toda vez que você aumenta a proporção dele, que é você aumentar a titulação, você atinge, tá? Uma proporção que você quer que o paciente responda. Então, dependendo da titulação, ele vai atingir o pulmão, ele vai atingir o coração, ele vai atingir a periferia, tá? E para isso, eu preciso saber que essas drogas, elas vão alterar significativamente, tá, a capacidade hemodinâmica do meu paciente. Então, portanto, eu preciso monitorizar esse paciente de forma contínua, tá? Porque esse paciente pode evoluir para uma disfunção aí de múltiplos órgãos, já que ele atua aí em várias localizações. Eles também têm efeito fugaz, né? Ele tem efeito rápido e curto, por isso que essas drogas são utilizadas aí lá na bomba de infusão continuamente. Porque se você fizer só uma dose ali em bolos, ele acaba rápido, tá? Então, vocês observem que o objetivo dessas drogas vasoativas são sempre para melhorar a oxigenação, tá? A circulação. E com esse objetivo de melhora da circulação, eu vou obter uma melhor oxigenação ou perfusão tecidual, tá? E aí, com isso, eu tenho uma oferta melhor, né, do débito cardíaco e também desse reconhecimento aqui de oferta de CO2, né? Lembrando que débito cardíaco, gente, é o desempenho, é a medida de desempenho do coração, tá? E aí eu consigo mensurar o débito cardíaco através da verificação de um cálculo, tá? Sobre o volume sistólico. Depois vocês vão ver como é simples de verificar isso, se você não tem uma via de acesso central para esse paciente, tá? Então, o objetivo geral da droga vasoativa sempre vai ser como
melhorar a circulação desse paciente. Eu estava falando dessa conta, para descobrir o débito cardíaco do paciente, é isso daqui, tá? Então, eu consigo verificar através da multiplicação do volume sistólico, tá? E aí, como que eu vou conseguir o volume sistólico desse paciente? Aí, realmente, eu vou precisar de um marcador para saber quanto eu tenho de volume de enchimento ventricular, tá? Lá no ventrículo desse paciente aí, e aí eu multiplico pela frequência cardíaca. Aí eu vou saber se realmente o desempenho cardíaco desse coração, né, tá ejetando sangue de forma efetiva, né? Se os batimentos por minuto desse paciente estão efetivos. Isso que é débito cardíaco, tá? E aí eu também falei para vocês que as drogas vasoativas têm essa relação com a contratibilidade do coração, tá? E aí elas têm essas outras classificações aqui, mas isso fica só para um conhecimento de vocês, porque a força de contração cardíaca também é classificada como força de contração, ritmo, condução elétrica, autoexcitabilidade lá com os miócitos, né, cardíacos, que são as células cardíacas, as distensibilidades e os relaxamentos, né? Então, quando eu busco uma droga que vai trabalhar no inotropismo cardíaco, eu preciso trabalhar toda essa condição cardíaca aqui, tá? Então, quando eu busco essas drogas, eu preciso saber qual é a classificação dela. Se eu estou buscando um agente simpatomimétricos, esses agentes simpatomimétricos são substâncias que vão imitar o efeito do hormônio da epinefrina, lá, a nossa conhecida adrenalina, tá? E lembrando que a adrenalina, ela é um produto, como eu já falei, né, que foi transformada da noradrenalina. Então, elas são vasopressoras, tá? E aí, elas vão estimular o sistema nervoso central, assim como vocês, por exemplo, tomam café, né? Esses produtos, tipo café, chocolate, eles excitam o sistema nervoso central, tá? E aí, eu tenho aqui como exemplo de vasopressores, a noradrenalina, a dopamina, dobutamina, tá? Esses todos vão ser exemplos de agentes simpatomimétricos. E aí, agora, fala assim, meu senhor, agora complicou tudo. Lá vem o tal dos receptores, né? Só que assim, gente, o que eu não vou complicar para vocês, tá? Não é uma aula de farmacologia. Porém, é interessante que vocês saibam, e talvez alguns de vocês já devem ter percebido isso, ou como um paciente, ou como já atuando como um profissional de saúde. Por que é necessário que vocês saibam de alguma forma que nós temos os receptores, né? Alfa-adrenérgicos e beta-adrenérgicos, porque eles é que vão receber os medicamentos dependendo da sua titulação e dependendo da sua proporção. Vou dar um exemplo bem prático. A adrenalina, né, que é o produto convertido lá da noradrenalina. Vocês já devem ter visto que quando nós temos uma parada cardiorrespiratória, a gente usa a adrenalina, que ela vai atuar aí com força de inotropismo cardíaco, né? E aí ela atua num certo receptor, tá? Para que o coração faça uma contração cardíaca. Mas vocês também já devem ter reparado que a adrenalina também é utilizada em inalação. Vocês já viram isso? Inalação, principalmente de crianças? Sim, Pro. Então, por que a gente usa isso? Por que o médico escolhe isso? O pediatra gosta de usar adrenalina em crianças? Porque ele vai atuar num receptor diferente do que na parada cardiorrespiratória, tá? Ele vai atuar num receptor fazendo com que haja broncodilatação e não constricção como atua no coração, tá? E isso porque eu falei que dependendo da titulação, dependendo do receptor, né, ele atua de forma diferente,
tá? Por isso que é importante vocês saberem essa condição, né? Aonde eu vou aplicar, ele vai atuar de forma diferente. E aí, só para que vocês saibam, né, de uma forma geral, por que usa mais em criança e em adulto não? Porque as crianças têm aí os brônquios um pouco mais resistentes, né, com relação à elasticidade do que os adultos em si. Então, só o uso de um broncodilatador, como os que a gente usa de inaladores, né, usando nos inaladores, como o Ipratrópio e o Berotrek, ele não é suficiente, eles não são suficientes. Então, ele acaba usando a adrenalina, que ele vai ficar mais forte como um broncodilatador na criança. Só que ele tem consequências, né? Ele vai acabar produzindo taquicardia também, mas ele atua aí em outros agentes, ok? E aí, como eu falei para vocês, nós temos aí os receptores alfa-adrenérgicos e os beta-adrenérgicos, né? Falando de uma forma mais resumida, para não fazer um nó na cabeça de vocês, o alfa-adrenérgico, ele se divide em alfa-1 e alfa-2, tá? E eles são responsáveis pela vasoconstricção, mais ou menos, tá? Falando assim. As drogas vasoativas que agem nos receptores alfa-adrenérgicos, elas liberam glicose, tá? Então, é por isso que vocês... Lembra que eu falei lá quando eu estava falando do sistema nervoso simpático, que no momento de luto ou fuga, o nosso sistema acaba liberando glicose para que você fuja ou lute, né? Tomem cuidado, quando o paciente fica lá sobre o uso de droga vasoativa, ele tem uma tendência a aumentar a glicose, fiquem de olho nisso, tá? É uma consequência do sistema nervoso simpático. Então, é necessário que vocês fiquem alertas aí com esse paciente, né, na medida da glicemia, tá? Porque ele também acaba fazendo uma glicogenólise hepática por consequência disso, tá? Já gente, e só para né, que vocês relembrem, não tem só o alfa-1 e o alfa-2, tem alfa-3, alfa-4, alfa 4.1, não sei o que. É uma classe gigantesca que a gente não vai ficar discutindo aqui hoje, tá? Os alfa-2 adrenérgicos, eles fazem contração na musculatura lisa, tá? E aí ele causa uma inibição da liberação de insulina, né? Então, ele pode ocasionar também um aumento da glicemia sem esse paciente ser diabético, tá? Então, tomem cuidado aí com essas drogas aí, quando vocês conhecerem lá, né, a titulação, onde agem e quais são os receptores que ela agem, tomem cuidado aí com as alfa-2 adrenérgicas aí, porque elas inibem a ação da insulina, tá? Bom, a beta-1, geralmente elas fazem contração da musculatura do miocárdio, tá? E aumentam o débito cardíaco e a frequência cardíaca, ok? Bom, não vou ficar me delongando aqui nos receptores, mas basicamente eles trabalham aí com relação à titulação e a dose dependente que a gente vai aplicar, e eu acho que isso já ficou bem claro para vocês, tá? Então, vamos partir aí para que vocês conheçam um pouco mais dessas drogas, tá? Vamos começar pela epinefrina, né, que é também conhecida como adrenalina. Como eu já falei para vocês, ela é um hormônio, tá? Ela não é neurotransmissor. Então, o que acontece? Nós temos o sistema nervoso simpático, né, que ele libera a noradrenalina lá para o momento de luta ou fuga, e aí o que ele fala para o cérebro? O cara precisa de força. Então, ele libera a noradrenalina, que é transformada em adrenalina, lá na glândula suprarrenal, que vocês estão vendo aí, e a suprarrenal que libera a adrenalina, tá? Opa! E aí, a adrenalina, onde ela é usada, não é só na parada cardiorrespiratória, tá? Ela também é utilizada no choque, né? No choque aí anafilático, por exemplo, em broncoespasmo, como eu acabei de falar, tá?
E aí, lembrando que o efeito dela é bem fugaz. Ela tem receptor alfa e beta, como eu falei para vocês, tá? Então, a desvantagem de trabalhar com a adrenalina é que ela tem um aumento da resistência vascular sistêmica e ela causa um ataque cardíaco como um precursor aí de evento adverso dela, tá? A apresentação dela é de uma ampola por 1 miligrama e observem que ela tem a coloração âmbar de ampola. Toda ampola, todo frasco que for âmbar, que tiver essa cor acastanhada aqui, significa que ela é fotorreagente, tá? Eu já vi milhões de vezes em parada, né, o técnico auxiliar, não faz nem no intuito de atrapalhar, faz no intuito de fazer um procedimento mais rápido e dinâmico para a condução da parada, vai lá e aspira 5 seringas de adrenalina e já deixa tudo pronto ali. Ela é fotorreagente, tá? Então, ela vai precipitar, ela vai perder a sua ação, tá? Ela tem ação aí de no máximo 3 minutos, ela vai perder esse potencial agente inotrópico cardíaco de função para PCR, tá? Então, tem que ser aspirada no momento da aplicação. Se o médico for pedir ali para ser feita, alguns minutos antes só da sua aplicação e não deixar ali sobre a luz, tá? Então, ela acaba aumentando aí o consumo de O2 também pelo miocárdio, né? Então, por exemplo, é descartada o uso aí nos pacientes que têm um IAM, por exemplo, né? No IAM, lembrando aí que o paciente já tem uma isquemia cardíaca, né? E aí, por consequência, ela vai ocasionar aí tremores, ansiedades, arritmia e hipertensão, náuseas e taquipneia, tá? A noradrenalina, como a gente já falou, né? Ela é um neurotransmissor lá do sistema nervoso autônomo simpático. Ela tem um pequeno efeito em beta-2 adrenérgico, tá? E aí, desculpa, ela vai fazer um efeito em alfa-1, tá? Ocasionando uma vasoconstricção aí na musculatura lisa dos vasos e dos brônquios. Ela é muito mais utilizada no choque séptico, neurogênico e cardiogênico. Só que assim como a adrenalina, a noradrenalina também é um vasopressor. Então, ela aumenta a pressão arterial. Olha aqui, para quem não conhece, a bomba de infusora contínua, ela está aqui na tela para vocês verem, tá? A apresentação dela é de 4 ml em uma ampola com 4 miligramas, tá? E aí, geralmente, o processo de diluição dela vai depender da solicitação médica, tá? Só que drogas vasoativas, elas têm uma melhor estabilidade em soro agora, né, nas últimas composições, em soro glicosado do que em soro fisiológico. Porém, depende da solicitação médica, tá? Não fiquem entrando em debate aí com relação ao preparo da medicação, tá? E a DOPA? A DOPA, ela também é uma droga vasopressora, ela também aumenta a pressão arterial e ela é uma precursora da noradrenalina, tá? O grande problema da dopamina é que ela tem 3 formas de ação, tá? Vai depender de como vai ser a titulação, ou seja, quanto que eu vou dar, né, de microgramas de ml para o paciente, tá? Ela age em 3 receptores diferentes, tá? Então, você deve estar pensando assim, nossa, então, realmente, a dopamina é a mina, né, do Paranauê. Ela realmente age em vários receptores. Na verdade, não, tá? Porque ela é difícil de controlar. Professora, Oi? desculpa. É só uma dúvida rapidinho, senão eu vou esquecer. Não? Norepinefrina é o mesmo que noradrenalina? Meu amor. Norepinefrina é o mesmo que noradrenalina. Ok, obrigado. Imagina.
Assim como epinefrina é o mesmo que a adrenalina. Beleza? Bom, então, a dopamina, ela é uma droga 3 em 1, tá? E aí ela vai atuar de acordo com a dose que a gente dá. Ela aumenta a frequência cardíaca, né, quando o paciente, por exemplo, não tem um marca-passo cardíaco, tá? E ela é uma vasopressora de segunda linha. Ela é quase não muito utilizada, tá? A dopamina fica lá no canto, jogada, assim, tá? Vai depender da dose que vai ser utilizada. Então, para vocês terem uma ideia, quando vocês usam assim, quando ela é utilizada 2 microgramas por quilo por minuto, esse paciente vai ter um efeito que a gente chama de dopa 1, tá? E aí esse efeito vai causar vasodilatação, né? Então, esse paciente aí vai acabar tendo um aumento de débito urinário, né? Vai ter uma sobrecarga aí cerebral coronariana, né? E acaba não tendo um aumento da sobrevida dos pacientes, tá? Ela tem um risco também aumentado para arritmias malignas, tá? Nessa dose dopaminérgica aí, que a gente chama de menor que 2 microgramas por quilo. Ela tem uma dose beta também, que a dose beta vai de 5 a 10 microgramas por quilo por minuto. Nessa dose, ela acaba estimulando os receptores betas. Nos receptores beta, ela aumenta a frequência cardíaca, tá? E aí, nessa dose, ela atua como a dobutamina. Vai ser igualzinha a dobutamina, tá? Porém, ela causa mais taquicardia do que a dobutamina. Entende por que a dopamina caiu em desuso, tá? E ela tem a dose alfa, tá? Na dose alfa, ela aumenta a pressão arterial. Qual que é essa dose alfa? É mais do que 10 microgramas por minuto, tá? E nessa dose, ela acaba agindo como a noradrenalina, tá? Então, ela é utilizada aí como se fosse utilizada para sepse, por exemplo, tá? Por isso que ela é bem pouco utilizada, ok? A dopamina tem essa apresentação aqui de uma ampola de 10 ml, tá? Com 50 miligramas, né? As reações adversas que a gente tem com relação a ela, gente, vasoconstricção periférica, tá? Então, tomem cuidado quando essa droga for prescrita e o paciente estiver com acesso venoso periférico, tá? Porque esse paciente vai fazer uma necrose de membro, tá? Justamente pela essa vasoconstrição periférica aqui. Professora, mas é obrigatório passar um acesso central no paciente que faz um uso de droga vasoativa? Olha, o melhor efeito da droga vasoativa é em catéter central. Ponto. Isso é fato. Porém, não está descrito em nenhuma literatura que é uma obrigatoriedade. Só que, via de regra, essas drogas, elas são irritantes, elas são vesicantes, tá? Então, a longo prazo, sim, elas vão causar flebites, tá? Vai causar cordão venoso aí no paciente. Então, a longo prazo não é bem aceita, tá? Os acessos periféricos para uso de droga vasoativa. E outra, o efeito dessas drogas vasoativas não vão ser iguais, tá? Com acesso periférico, ok? A dobuta, ela tem um efeito em mais beta do que qualquer outra. Ela age em beta 1 e beta 2, tá? Então, como vasopressora, na classe dos vasopressores, não esqueça. Então, a gente tem nora, dopa, dobuta e tem a adrenalina também. Qual que é a mais utilizada? Nora e a dobuta, tá? A dobuta, ela é uma beta-agonista, né? E ela tem essa condição aí de atuar aí em efeito beta 1 e efeito beta 2,
tá? Porém, ela altera muito pouco a pressão arterial, né? Ela age mais com relação aí ao inotropismo cardíaco, tá? Ela faz mais uma referência aí a melhor batidas do coração. Então, lembra que eu falei no começo da aula que algumas drogas, elas fazem uma melhor referência do inotropismo? A Dobuta é uma delas. Por isso que vocês já viram, né, em algumas circunstâncias, né, pessoal que já passou pelo estágio hospitalar do 10º aí, que estamos representando, o paciente tem Dobuta associada à Nora. Por quê? A Nora vai fazer com que a pressão eleve, mas a Dobuta vai fazer com que o coração bata melhor, tá? Então, a apresentação dela é uma ampolona, tá? Ela é de 20 ml. Pro, Oi? desculpa interromper. É porque para a maioria do pessoal é mais difícil de entender a ação da Dobuta. Uma vez eu conversei com um médico e ele me explicou de um jeito mais simples. Eu posso passar o jeito que me falaram? Com certeza. Divisão de conhecimento é sempre bem-vinda. Tipo assim, a Nora é como se fosse como você falou, é o vasoconstritor. Ele faz a diminuição do vaso mesmo para poder aumentar a pressão. Mas, por exemplo, um paciente com, por exemplo, uma insuficiência cardíaca, que o músculo cardíaco ele tá mais relaxado, ele não tem tanta força, um paciente idoso, então a dobutamina entra como uma droga para poder fazer o músculo cardíaco ter força, no caso. Isso Então, ela mesmo. faz a força do coração. Então, a função... por isso que usa as duas drogas, no caso. Perfeito. Então, ela faz a contratura do coração. Então, ela faz o coração ter força para bater. Isso é aí. isso que o médico passou para mim, né, no caso. É isso mesmo. Então, a associação das duas é que uma é inotrópica, né? Ela tem mais força com relação ao inotropismo cardíaco, vai bater mais forte, né? O coração bate melhor e a Nora vai elevar a pressão, tá? Então, ela tem essa presença... É o Diogo que estava falando? Isso, Pro. Obrigada, Gi. Ela tem essa apresentação aí de 20 ml em 250 miligramas, tá? É usada aí nos ICCs, né, como bem ele disse, nas insuficiências cardíacas congestivas, ou seja, aquele sangue fica congesto lá na câmara cardíaca, tá? Geralmente eu tenho, né, um alargamento das câmaras cardíacas, por isso que o sangue não consegue ser levado como um aporte circulatório para as outras localidades sistêmicas, tá? Ou no choque cardiogênico. Mas eu tenho as reações adversas também, como taquiarritmia, isquemia, né, hipotensão miocárdica, por exemplo, tá? Tomem cuidados, gente, para não confundir as dobutas, né, dobuta e a dopa, não confundir as minas, tá? Alguns locais, né, alguns hospitais, eles têm essa estratégia farmacológica aqui de colocarem os prefixos da nomenclatura farmacológica com caps lock, assim, ó, um sufixo aumentado, um prefixo aumentado, para não confundir a medicação, né? Apesar que uma ampola tem 20 ml, é uma ampolona, mas mesmo assim, na hora da confusão, na hora da correria, acaba confundindo, e vocês viram que a dobuta tem muita diferença com a dopa, tá? Então, agora a gente saiu lá de todas as drogas que são vasopressoras. Tudo que a gente falou agora aumenta a pressão arterial. Agora, nós vamos para as drogas que fazem, né, ou elas eram vasopressoras ou elas eram inotrópicas, né? Aumentavam aí a força de contratilidade cardíaca. Agora, a gente vai para as drogas, né, que são o contrário, são vasodilatadoras, né? Então, aquele exemplo que eu dei, que o rio aumenta as suas margens, vai passar mais vagarosamente, vai aumentar a pressão. E aí eu tenho duas drogas de escolha. Quem é a droga de escolha principal aqui? É essa que vocês estão vendo na tela. Nitroprusiato de sódio, né? Nome comercial, Niprid, tá? Então, ele acaba sendo bem utilizado aí para controlar, né, a hipotensão durante, por exemplo, uma intervenção cirúrgica, tá? Ou também para nos tratamentos de pacientes que têm aí um débito cardíaco, né, que precisa reduzir as necessidades de oxigênio, né, no caso de insuficiência cardíaca,
né? E pacientes que precisam de uma condução melhor no intra e pós-operatório de cirurgia cardíaca, né? A gente já sabe que esses pacientes já têm uma predisposição para um processo de hipertensão. Então, eu preciso conduzir melhor esse paciente, porque ele acabou de ser submetido a um processo operatório, tá? E aí, precisa tomar cuidado com o nitro, né, com o niprid, porque ele é fotossensível. Olha aqui o frasco âmbar dele, né? Então, se ele é âmbar, ele precisa correr num equipo também fotossensível. Tomem cuidado com relação à prática de infusão dessas drogas, tá, gente? Porque uma rápida infusão do niprid, tá, vai causar efeitos adversos muito graves no paciente, com relação a náusea, vômito, sudoreia, cefaleia. Sudoreia é ótimo. Sudorese, cefaleia, tá? Esse paciente vai ter desconfortos retroesternal e dor abdominal. Isso é referente a bolos que a equipe de enfermagem adora fazer. O que é o bolos? É você apertar a droga, a bomba de infusão lá, para que a bomba de infusão, ela é programada para que você dê uma dose a mais, né? Que cada bolos equivale aí, dependendo da programação da bomba, de 3 a 5 ml de injeção rápida da medicação, tá? E aí, o que a equipe de enfermagem adora fazer? O paciente está com uma programação de ser removido do local onde ele está para uma transferência. E já é sabido que o transporte desse paciente, seja via SAMU, seja via transporte hospitalar, não leva o paciente se ele estiver hemodinamicamente instável, né? Ou seja, se a PA do paciente estiver lá na Casa do Chapéu, ou se estiver lá embaixo, o sistema de transporte não vai levar. E aí, o que a enfermagem adora fazer? Maquiar o paciente. Vai lá, a pressão do paciente está lá em cima, está batendo na casa do 19, vai lá e dá um bolos no paciente. Vai lá e aperta o bolos. Só que, gente, esse bolos, ele tem limite, tá? Você apertar mais do que 3 vezes, ele não aceita. Aí vai lá e dá um bolos no paciente, a pressão baixa por vez. E o paciente sente tudo isso daí que vocês estão vendo na tela. É muito bacana de fazer isso com o paciente, né? E aí, o bonitinho do paciente fica lá com a pressão de jovem, né? 12 por 8. Ai, que bonito. Aí, o SAMU chega, o transporte chega, pega o paciente, mas na hora da transferência da maca, a pressão sobe, porque ele é feito fugaz, tá? E aí, vocês passam vergonha, né? A equipe de enfermagem passa vergonha. Eles percebem que foi um bolos que foi feito, e aí esse paciente tem um baita reflexo hemodinâmico, tá? Por conta desse bolos que foi feito. Não façam isso, né? Fica feio para todo mundo. E lembrando que deve ser controlada essa pressão dos pacientes aí, não só de 6 em 6 horas, mas no mínimo, para quem tem uso de droga vasoativa, no mínimo de 2 em 2 horas, tá? Não pode ser menos do que isso, tá? A nitroglicerina, então, o Tridil, ela é a dose de segunda escolha, tá? Por que ela é a de segunda escolha? Porque ela tem uma predominância de efeito a nível venoso e não muito de efeito arterial, tá? Ela tem esses 2 efeitos, venoso e arterial, e é difícil você controlar porque depende da dose. Ela é igual a dopa, tá? Dependendo da dose, ela atua ou em periferia ou em artéria, tá? Ela produz o mesmo efeito de dilatação, ok? E aí ela é utilizada aí no tratamento de hipertensão pré-operatória. Então, aqueles pacientes lá que estão aguardando para fazer, né, um tratamento cirúrgico e a pressão não baixa, e eu preciso de uma intervenção a nível de titulação, né? Não vai adiantar uma medicação por via oral, eu uso nitroglicerina. Pacientes com IAM, tá? Por que eu uso o IAM? Porque a nitroglicerina melhora a condução de consumo de oxigênio cardíaco. Lembrando que no processo de IAM, eu tenho uma isquemia, né?
não está levando aporte de oxigênio suficiente para o meu músculo cardíaco, tá? Então, eu preciso melhorar essa condição aí do paciente, e aí a nitroglicerina, nesse caso aqui, ela é bem-vinda, ok? Quais são os cuidados importantes que vocês devem ter com relação ao uso da droga vasoativa, além de tudo isso que eu já falei, né? Manter a monitorização contínua, né? A medida da pressão arterial, se não for invasiva, se não for de forma contínua, né? Com uma PVC, com uma PAI, né? Eu preciso que no mínimo seja de 2 em 2 horas, como eu já falei. Mas uma coisa que a enfermagem sempre esquece, e quando eu digo sempre, é porque a maioria esquece desse fato, é que quando eu tenho uso de um catéter central, por exemplo, né, o pessoal esquece que fica um conteúdo de droga vasoativa aqui, tá? Ah, é muita coisa, professora? Vai ficar 10 ml? Não, não vai ficar 10 ml, mas pelo menos 3 ml fica nessa via aqui. 3 ml é o suficiente, tá? Para um paciente que você demorou para fazer o desmame dessa droga, porque para tirar um paciente de droga vasoativa, você precisa desmamar ele. Não dá para tirar, tá? Esse paciente que estava fazendo lá 25 ml hora, 30 ml hora, e de repente desliga a bomba, tá? Esse paciente que estava em uso de droga vasoativa, você vai tirando ele aos poucos, e é o médico que vai falando quanto. Portanto, enfermeiros, quando vocês receberem prescrição médica de droga vasoativa, vai estar escrito lá, dopamina em BIC. Vocês vão perceber que, a início, vai estar escrito assim, ACM, que é a critério médico, porque o médico vai falando quanto que vai ser essa dosagem, e a gente vai titulando. Professor, o enfermeiro pode falar, aumenta a dose, diminui a dose? Na ausência do médico, tá? E em momentos de situações de emergência, sim, ele pode, mas somente nessas circunstâncias, tá? Ele pode sim falar, olha, aumenta a dose, baixa a dose, tá? Só na ausência do médico. Lembrando que droga vasoativa tem que ser prestada na UTI, não dá para ficar brincando de droga vasoativa na clínica médica pelo efeito hemodinâmico que ela causa. Então, né, esse paciente vai baixando a droga vasoativa, vai desmamando. E aí, quando o médico fala, ó, parou, não vamos mais usar, fica um residual aqui, né, nessa luz, no lúmen do acesso central desse paciente. Gente, quando parou de usar, façam o seguinte, aspirem pelo menos 10 ml para garantir que não ficou nada nesse catéter aqui, tá? Aspirem e joguem fora, desprezem esses 10 ml e vão salinizar, aplicar 10 ml aí de soro fisiológico nas duas vias para que esse lúmen aqui não fique, né, obstruído com nenhuma passagem de sangue que voltou, que aí você garante que não tem nenhuma droga vasoativa aqui perdida no meio desse vaso. Por quê? Se ficou parado aqui, na primeira introdução medicamentosa, né, de outro fármaco, ou de um soro, ou de um cristalóide, seja o que for, o que ficou parado aqui de droga vasoativa vai ser injetado, tá? E aí aquele paciente que você demorou 5 plantões para estabilizar, ele vai desestabilizar de novo, porque ficou o resto da droga vasoativa introduzindo lá no acesso central deste paciente. Beleza? Beleza. Dúvidas? Pronto, dúvida não, mas uma pergunta. Todo o acesso central a gente mantém heparinizado? Então, hoje a gente não mais hepariniza, né? Porque a gente tem sangue não, a gente tem chances de sangramento. A gente saliniza. Só salinizar é o suficiente. O que a gente hepariniza são alguns catéteres centrais específicos, como, por exemplo, o Portocat.
Esse sim precisa ser heparinizado, mas de acordo com o protocolo, que, se eu salvo me engano, são a cada 15 dias que você hepariniza o Portocat, tá? Esse sim precisa, mas o restante você não precisa, já caiu em desuso de você heparinizar, você só faz a salinização. Ah, tá. Obrigada. Imagina. Tranquilo, povo? Sim, senhora. Eita, que voz. Tranquilo, Pro. É tristeza isso ou é fome? É pensamentos mesmo, Pro. 38 em sala. Chegou mais pessoinhas. Bom, podemos continuar? Só mais um pouquinho. Pois eu prometo que eu paro, tá? Podemos sim. Então, bora. Vamos falar um pouquinho sobre a sedação, tá? Então, a questão da sedação. A sedação é bem curtinha, prometo não me prolongar muito, tá bom? Vocês sabem que a sedação também é muito utilizada no paciente crítico que fica na UTI, tá? Então, os principais objetivos dela, além da questão, né, de melhorar o quadro crítico do paciente que está em estado comatoso, eu preciso acoplar ele melhor na ventilação mecânica. A gente falou sobre essa aula, né, acho que em 2 ou 3 aulas atrás. Vocês ficaram com aula de sexta-feira, meu Deus, todos os feriados foram projetados para sexta-feira, e aí a gente ficou com um déficit aí de algumas aulas, mas vocês acho que bem lembram que eu falei sobre a questão da acoplação do paciente. Quando o paciente não acopla ao ventilador, eu tenho provavelmente um déficit com relação à escolha do modo ventilatório desse paciente, ou esse paciente não está devidamente sedado, tá? Eu também tenho um objetivo de diminuir o consumo de oxigênio desse paciente. Se ele estiver com uma frequência respiratória muito alta, né, oxigênio em grandes proporções, ele é deletério ao organismo, tá? Ele faz aí uma questão de de acidose metabólica, tá? Então, eu preciso controlar isso. Pacientes que têm distúrbio psiquiátrico também, tá? Ou está sendo acometido por uma abstinência por uso, né, de substâncias, eu preciso levar esse paciente à sedação, porque ele vai ser propenso aí a múltiplas lesões aí com relação a deferir golpes à equipe ou a si mesmo, tá? Pacientes que são submetidos a cirurgias cranianas, né, cirurgias da neuro, eu preciso introduzir sedação para restauração da temperatura corpórea, né, é uma proteção neural que eu preciso fazer, alívio de ansiedade também, tá, para indução do sono, né, e restauração do metabolismo basal. O que eu preciso tomar cuidado com relação à sedação é porque, além de ter depressão do sistema nervoso central, eu também tenho depressão do sistema respiratório, né? Então, eu preciso avaliar constantemente esse paciente quando ele está já produzindo um estado comatoso dirigido por evolução medicamentosa. Então, obviamente, ele precisa ser avaliado por escalas, né, que vocês vão conhecer a seguir, e também por monitorização hemodinâmica, tá? Então, quais são as principais medicações que são utilizadas em terapia intensiva? Os benzo, tá? A classe de benzodiazepínicos aí, e aí eu já digo de passagem, equipe médica tem muito medo de tratar paciente com sedação com benzodiazepínico, tá? Por quê? Benzo afunda, tá? Então, diazepam e midazolam, ele, às vezes, quando ele afunda, os médicos têm um pouco de medo com relação à reversão, só que a gente tem um antagonista dele. O que é antagonista? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, significa que ele é contrário, tá? O antagonista dos benzodiazepínicos é o flumazenil, tá? Então, afundou o paciente, e é incrível, gente, alguém já viu o paciente sendo utilizado, sendo revertido com flumazenil? Parece que está levantando o paciente da cova.
sério. O paciente levanta, assim, parece que está ligando a chave. Tum, o paciente acorda, tá? Ele reverte, ele é antagonista dos benzo, tá? Porém, é melhor que, assim, qual que é a dificuldade com relação à equipe médica, com relação ao uso dos benzo? E por que o paciente agita também, tá? Principalmente esses pacientes que estão com delírio 1, entrando em delírio 1 aí por abstinência. A questão, gente, que é um difusor disso daí, né, que é a linha que vai dividir isso, é a questão da dor, tá? Pensem vocês, que num estado de internação, num ambiente que você desconhece, que você está entrando em estado de delírio, e aí você está com muita dor. E aí você mal consegue se comunicar. O seu único modo de comunicação vai ser agora a agressividade, porque ninguém te entende que você tem dor, né? E as pessoas querem fazer o quê para te acalmar? Eles vão te amarrar. Amarrar uma pessoa que esteja com dor realmente não é a melhor solução, né? Então, o que acontece? A equipe médica tem um pouco de medo com relação a usar o benzo, né? Porque acha que vai afundar. Então, observem os pacientes, porque às vezes os sinais clássicos que eles emitem com relação ao o que a gente chama de afundar o sistema nervoso central não é característico do uso do benzo, mas pode ser, por exemplo, né, de uso prolongado de outras medicações, né? Até mesmo o paciente que fica por uso em admissão prolongada na UTI, por exemplo, ele fica com o trânsito intestinal prejudicado. Trânsito intestinal prejudicado causa demência também, tá? Causa uma ansiedade, pode causar todos esses fatores aí e pode ser confundido com esse uso abusivo aí dos sedativos como esses, tá? Nós temos também os opioides, né? E aí, esses opioides entram na classe aí do fentanil, que vocês conhecem, e o propofol também. Só que eles têm efeito rápido, tá? Então, por exemplo, o propofol, ele é bem utilizado em endoscopia, por exemplo, porque ele tem um efeito bem rápido de associação farmacológica, tá? E o fentanil, ele também, além de ser um opioide, ele é um analgésico potente, tá? Então, se vocês verem o fentanil sendo utilizado em processos de dores, entendam que ele não é na classe nas classes farmacológicas, ele não é anestésico, ele é um analgésico, tá? E aí nós temos as outras classes também que podem ser utilizadas como sedação, assim como a ketamina e o haloperidol no estado aí de pacientes que apresentam uma sedação. E aí que eu falei... Sedação não, desculpa, uma agitação. E aí que eu falei para vocês sobre as escalas que vocês precisam para avaliar esse paciente que esteja em sedação. Nós temos 2 escalas utilizadas, tá? Essa daqui é a mais utilizada, mas a menos eficiente, tá? É a escala de Hansen, né? Nessa escala aqui, nós temos 6 estágios que a gente vai avaliar o paciente, tá? Então, o paciente pontua 1 quando ele está em estágio lá de mais ansiedade, agitado, né? Ou ele apresenta essas 2 situações, então tá com aquela pupila lá bem midriática, tá? Então, ele pontua 2 quando ele é cooperativo, orientado e tranquilo, né? 3 quando ele responde somente ao comando verbal, ou seja, você chega no leito e ele tá de olho fechado, não responde, não contactua, somente quando você chama, tá? 4, ele demonstra resposta ativa só quando você toca ele lá na glabela, ali próximo ao olho, próximo à sobrancelha, tá? E ao estímulo sonoro auditivo. Gente, percebam, ao meu pessoal aí que faz já saúde do adulto comigo, já viram as mudanças com relação à escala de coma de Glasgow, mas o restante do pessoal que não viram isso,
Percebam que a gente não tem mais estímulo doloroso nas escalas, tá, gente? Isso foi abolido. Tanto da escala de Cloma de Glasgow, quanto a qualquer outra escala. Não tem mais estímulo doloroso. Eu tenho somente estímulos de pressão, tá? Então, eu tenho toque na glabela como um estímulo para que esse paciente responda, tá? Ou um estímulo sonoro auditivo para que esse paciente pontue 4. Paciente, quando está com uma resposta débil, ele tem um delay na resposta, né? Ele demora para responder, mesmo fazendo uma pressão na glabela ou no estímulo doloroso, ele pontua 5, né? E ele pontua 6 quando ele tem a resposta do 4 ou do 5 igual, ok? Essa Hensey é a mais utilizada, mas é a menos eficiente, tá? Desculpem, o midazolam ficou solto aqui, mas a gente já tinha falado dos dois. E essa daqui, a escala Haas, é a mais eficiente, tá? Só que eu creio que porque ela tem uma pontuação um pouco maior, ela é um pouco menos utilizada, tá? Então, como que ela é pontuada, né? Eu tenho 0, paciente pontua 0, que é aquele paciente ok. Ele não tem absolutamente nada, ele está alerta e calmo, né? Orientado, tá tranquilinho. Tá? Mas você chega ali na beira-leito dele, né, e ele está ansioso, né, mas ele não está agressivo, ele só está naquele estado de inquietude, ele tem mais 1. Agora, quando ele já está apresentando, né, um movimento de assincronia, né, com movimentos que não são intencionais, né, por exemplo, contra o ventilador, ele tem mais 2. Quando ele já está mais agressivo, né, que você percebe que ele vai poder remover o tubo ou uma sonda, ele tem mais 3. Agora, quando aquele paciente já tem um perigo iminente para fazer uma reação contra a equipe ou contra si mesmo, ele pontua mais 4. Agora, descendo a escala, tá? Isso é numa questão de agressividade, de combatividade. Agora, no estado de menor combate, né, quando esse paciente tem uma depressão do sistema nervoso, tá? Então, eu vou pontuar menos 1 quando esse paciente, você chega do lado dele, conversa com ele, mas ele não consegue manter um contato visual por mais de 10 segundos. Ele vai lá e fecha o olho, tá? E aí, você conversa com esse paciente, mas ele mantém uma conversa bem rápida com você, um contato visual, tá? Por menos de... Desculpa. O primeiro é por mais de 10 segundos e o segundo, a diferença é por menos de 10 segundos. Errei na questão do mais ou menos aí. No terceira pontuação aí, que ele tem menos 3, né? Esse paciente, ele consegue movimentar, né? A abertura dos olhos aí, mas ele tem uma mensagem apenas de contato visual, né? Ele só consegue abrir os olhos quando você fala com ele, né? E menos 4, que é uma sedação mais profunda, esse paciente só responde no estímulo físico, não tem nenhuma resposta verbal. E ele pontua menos 5 quando ele já está em estado comatoso mesmo, ou seja, ele não tem nenhuma resposta verbal ou física, ok? Tudo bem aqui, gente, com relação às duas escalas? Elas é que são utilizadas aí no caso de paciente que esteja em estado de sedação, tá? Para eu saber se esse paciente está, como ele está evoluindo com relação ao comportamento do sistema nervoso central. Beleza? Na UTI neonatal, a gente usa essa última aí, professora, para avaliar os RN. Pro, Oi. Essas duas escalas, elas podem ser usadas tanto para a volta da sedação, quanto o paciente está indo ser sedado? Quanto na volta da sedação, não, assim, ó, quando ele tiver sem sedação alguma, se ele não foi submetido a nenhuma sedação, é isso que você quer perguntar? Não, por exemplo, no pós-cirúrgico, aí é outras escalas que usam ou pode ser usada essas também? Pode ser usadas essas também. Existem, é a Daliane que está falando, né? É isso. Dali, existem ínfimas escalas,
tá? Se eu fosse falar para você, assim, quantas escalas existem, porque, por exemplo, existe a escala de Mills, que é de deteriorização do paciente, e tem a de coma de Glasgow, tem essa de Haas, tem a de Hansen, porém, essas duas aqui, elas são as mais utilizadas no caso de pacientes que estão no uso de sedação, tá? Então, para pacientes que retornam de centro cirúrgico, também é utilizadas, mas a escala de Mills também é utilizada de pacientes que voltam de centro cirúrgico, que é o estado de deteriorização de pacientes. Tá ok. Beleza? Oi, Bom dia. bom dia. Nós vimos também agora em centro cirúrgico que utiliza bastante a escala de Aldrich e Krolik. Sim, é verdade. Essa Né, também é no- utilizada no na NPA. Isso. É que essa eu não tenho muita propriedade para discutir aqui com vocês, porque ela é mais voltada para centro cirúrgico mesmo. Mas existem ínfimas escalas, né? Essas é mais utilizada para UTI mesmo, que eu falei para vocês. Mas existem inúmeras escalas, depende de como você vai querer aplicá-la. Mas vocês nem precisam ficar com ansiedade com relação a isso, assim, porque dependendo do local onde vocês vão trabalhar, vocês sempre recebem um treinamento com relação a isso, mas é importante vocês saberem, né, de acordo com a matéria. Por exemplo, na UTI, vocês vão aplicar a de Haas e a de Hansen, porque o paciente tem uma probabilidade grande de ser levado à sedação, entendeu? Sim, obrigada. Imagina. Dúvidas aí, povo? Professora, Sim. eu só me tiro uma dúvida, pode até ser um pouco banal. Então, a sedação, ela não é ou ela é o coma induzido? Não tem nada a ver um com o outro ou tem a ver? Tem a ver, quando você seda o paciente, a sua intenção é que ele comece a fazer uma depressão do sistema respiratório e do sistema nervoso central para um coma induzido, tá? Então, você tem os níveis de sedação, tem sedação leve e uma sedação mais profunda desse paciente. Sedar o paciente é levar ao coma induzido. Ah, então tudo bem. Obrigada. Imagina. Ô, Kelly, nenhuma pergunta é banal. Todas as perguntas são importantes. Ô, professora, e Oi. sobre o fentanil que você falou eu só falo de NEL porque eu só trabalho com NEL, né? Às vezes a gente usa ele como analgésico, mas só tem um porém, assim, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes em criança ele dá uma rigidez torácica muito grande. E Uma aí a resistência dificuldade que torácica? você falou de fazer... Hã? Uma Uma rigidez resistência? torácica Ah, em bebê. E outra coisa também é que na NEL também não tem mais a critério médico. Não se usa mais. tá, é bom saber. Obrigada por dividir isso, Cida. Essa parte da NEL realmente não é a minha pegada. Os pequenininhos, eu deixo com quem entende dos pequenininhos. Eu preciso pegar a profundidade. A professora Vidotti manja bem dos pequenininhos. Eu gosto dos crescidos já. Mas obrigada por dividir isso. Então, na ANEL, porque, na verdade, isso realmente condiz, né? Porque imagina assim, você pegar uma prescrição médica e você, presumidamente, que seja uma dipirona, né? E você está escrito lá, dipirona EV, se necessário. E aí você não coloca a diluição. Eu vou fazer da minha cabeça, eu quero colocar 10 ml. Gente, 10 ml num neonato de pequeno nem sei falar. Os pequenos, os pigs, né, que eles chamam, 10 ml eu praticamente sufoco a criança, né? Que para quem está acostumado com adulto, a gente sabe que 10 ml é o suficiente. Né? Então, eu não posso fazer nada presumido em pediatria, e muito menos em neonatologia. Então, faz muito sentido isso que você dividiu com a gente, Cida. Obrigada por compartilhar, viu? E é sempre muito bem-vindo, gente, essas experiências que vocês fazem, viu? Para mim, é o que eu falo, aqui é uma troca de saberes. Todo mundo compartilha o que sabe e a gente melhora o nosso aprendizado. Beleza? Dúvidas?
Tranquilo, pro. Então, terminamos por hoje. Nos encontraremos na próxima sexta. Mas Vocês já já? encontraram o trabalho? Mas já, mulher, já falei mais do que o Homem da Cobra, tô cansada, viu? Você tá aí só assistindo. A minha voz aqui, ó. Para quando que é o trabalho de vocês? Já passou a data, né? Não, dia 5. Não acredito, eu deixei tudo isso para vocês entregarem. Sim, senhora. Então tá bom. Então tá bom, gente. Por hoje é só. Na próxima aula a gente se encontra. Pro, muito obrigada. Fica com Deus. Vocês também fiquem com ele. Bom descanso. Protejam-se do frio. Tchau. Tchau. Tchau, tenham um bom fim de semana. E vocês também. Tchau, Pro. Bom fim de semana. Para você também, Pri. Tudo Oi. bem? Bom dia. Tudo, Jeane. E você? Bom dia. Na quarta e na quinta eu não consegui acessar, estava sem conexão, tá? Por isso que eu não estive na sua aula. Porque eu tive Não, problema de conexão. Pode assistir a aula gravada. Mas eu fui, já assisti, tá? Só Tá para bom. justificar, tá bom? Tudo bem. Obrigada, Jeane. Tá. Bom dia, até Bom segunda. dia. Semana que Até. vem. Até semana que vem. Patrícia, Clementina, Cíntia, Aldenice, vocês têm alguma dúvida? Posso deslogar? Pode sim, Pro. Bye, bye. Beijo, Cíntia. Tchau, Pro. Bom final de semana. Beijo, Paty. Bom fim de semana. Aldenice, você quer tirar alguma dúvida? Eu vou encerrar então, tá, meninas?